4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Os destaques em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Operação 1º de Maio da Polícia Rodoviária já tem 2 vítimas fatais em acidentes em Marília. E, por ironia do destino, os 2 na SP-333. A operação termina nesta terça-feira. O 1º de maio. Há motivo para se comemorar o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, no momento em que o desemprego está em alta? Ainda para marcar a festa do trabalhador, se tiver um DOCAI, a tradicional gincana cultural esportiva, todo 1º de maio vai acontecer desta terça-feira a partir de 9 da manhã na sede campestre do Nikkei Clube. Expectativa de grande público para a população de Marília e região. Esse evento que marca também os 110 anos da imigração japonesa. Cartão de crédito, vem aí novidade, mas é preciso ficar atento. E ainda, o Dia do Ferroviário, porque a ferrovia é peça de museu da nossa região. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Termina nesta terça-feira com o feriado de 1º de maio e o fim do feriadão, a operação 1º de maio da Polícia Rodoviária em todo o estado de São Paulo. Por enquanto, já temos 2 acidentes com 2 vítimas fatais e ambos na SP-333, a rodovia primeiro que corta a área urbana de Marília, no Santo Antonieta, e a rodovia Marília-Assis. O primeiro acidente aconteceu na madrugada do sábado, na área urbana desta rodovia Zona Norte, quando o Diego Reis dos Santos, o rapaz da foto, 23 anos de idade, com uma moto de alta potência, 600 cilindradas, acabou batendo na traseira de um carro, sofrendo uma queda violenta. Ele morreu na hora. O sepultamento aconteceu na manhã deste domingo. O outro acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Saída para Exaporã. O Everson Rodrigo dos Santos, 33 anos de idade, o rapaz da foto, ele acabou se envolvendo num grave acidente. Não se sabe o que aconteceu. Ele dirigia um Ômega e acabou perdendo a direção. Bateu no barranco, voltou para a pista e o lado dele, o lado do motorista, foi atingido em cheio por uma Saveiro. O corpo de Everson Rodrigo dos Santos, velado em Oscar Bressani, e o sepultamento vai acontecer na manhã desta terça-feira. Com essas 2 vítimas fatais, sobe para 10 o total de mortes no trânsito em Marília este ano. E a preocupação, a volta para casa do feriadão, a Polícia Rodoviária vai intensificar a fiscalização. O 1º de maio, Dia do Trabalhador. Há motivo para a comemoração? Você confere, os números não mentem. O desemprego está em alta no país. O país encerrou o primeiro trimestre com taxa de desemprego de 13,1%. A mais alta desde maio do ano passado, quando a taxa ficou em 13,3%. O índice subiu em relação ao trimestre anterior, mas caiu na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. De janeiro a março deste ano, mais de 1,5 milhão de vagas foram fechadas. 408 mil postos de trabalho formais. O número de empregados com carteira assinada chegou ao pior resultado desde que o IBGE começou a fazer essa pesquisa em 2012. Na prática, todo mundo sabe. Fala-se em 14 milhões de desempregados, números oficiais, com carteira assinada, pode dobrar. O Brasil tem hoje, tranquilamente,
30 milhões de desempregados. E outro destaque com relação a esse tema, está aqui. O tempo para a recontratação, para se buscar um novo emprego, tem demorado até 1 ano. E quando há contratação, salário de até 2 mínimos. São números fortes com relação ao momento do mercado de trabalho para o trabalhador brasileiro. Por isso, quem consegue manter o seu emprego realmente tem que comemorar neste dia 1º de maio. Para falar sobre o tema, José Mário Rando, ele é consultor econômico e também docente dos cursos de Economia e Administração da Unimar, a Universidade de Marília. Rando, boa noite. Henrique, boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. E o trabalhador tem motivo para comemorar o 1º de maio? Eu acho que não. Por quê? O maior presente para o trabalhador no seu dia seria ter emprego. Porque a partir do momento que nós temos emprego, existe uma valorização do salário. Existe uma valorização dele como pessoa, como alguém que está inserido na sociedade. E nós vemos que, infelizmente, os números de desemprego estão subindo. Fala-se exatamente de 14 milhões. Isso é entre o que se informa de admitidos e demitidos. Mas nós sabemos que, no mínimo, contando aquele que nunca trabalhou, contando as pessoas que estão desempregadas há 2 anos, há 3 anos, que tem muito no Brasil, e pessoas preparadas, não são pessoas despreparadas, tá? Nós temos, no mínimo, como você disse, 30 milhões de desempregados no Brasil. Então não há razão alguma para comemorar, para fazer festa, para as pessoas estarem fazendo churrasco, estarem fazendo isso, estarem fazendo aquilo, no dia do trabalhador, no país em que não tem trabalho, no país em que não tem emprego, no país em que não está havendo valorização da mão de obra, né? Quando as pessoas dispensam, as empresas que dispensaram, e se por acaso precisa de alguém em qualquer área, de produção, ou seja lá de venda, área comercial, a área administrativa, que infelizmente hoje está mal remunerada também, é o que você falou, é no máximo em torno de R$ 2.000 as contratações que estão acontecendo. Então não existe esse momento, não existe razão para nós comemorarmos o 1º de maio. Não existe razão para o trabalhador dizer, olha, eu tenho um 1º de maio de 2018 feliz nesse país. Por quê? Porque a situação está muito complicada para o lado do trabalhador, sem contar ainda, né, do desemprego e da baixa de salário e uma inflação mascarada, que ele paga tudo muito mais caro com um rendimento muito menor. Bem, diante dessa realidade, quem está desempregado tem que buscar, então, uma requalificação profissional e sonhar com a absorção pelo próprio mercado, que está muito difícil. Seria esse o caminho? Sem dúvida alguma. Em qualquer época, tanto na época do desemprego, quanto na época que o mercado está aquecido, o profissional ele precisa procurar constantemente se especializar, buscar um passo a mais do que ele já tem, buscar algo a mais, agregar algo a mais ao seu conhecimento para se tornar um diferencial. Hoje, só o fato de ter um curso universitário não é o diferencial, porque tem muita gente que tem um curso universitário. Se você tiver um MBA, uma pós-graduação, já começa a ter um diferencial. Um mestrado, antes o mestrado ele era para dar aula. Não, hoje o mestrado ele é exatamente para você trabalhar, para você atuar na empresa, né? E assim por diante. Até aqueles que galgam uma posição maior, que chegam até um doutorado. Mas constantemente as pessoas têm que estar se especializando, buscando algo melhor para a sua vida, buscando um conhecimento, que o conhecimento não tem limites, né? E é algo que ninguém consegue tirar de ninguém. Então, se você tiver condições, faça um investimento em você. Ou seja, busque o conhecimento, busque a melhor formação. Porque, de qualquer maneira, sempre quem é mantido é aquele que tem um diferencial na empresa. E para ter o diferencial, é preciso ter formação diferenciada. Reforma trabalhista, deste 1º de maio. Qual o resultado até agora? A informação de especialistas é que realmente um fracasso aquela promessa do governo de que haveria a geração de mais emprego, inclusive trabalho intermitente. Na verdade, tudo gira em torno da economia. Se a economia não vai bem, o mercado, é claro, não reage. É isso, Rando?
É exatamente isso. Nós não temos um mercado aquecido. Nós não temos como ter absorção dessa mão de obra. Então, o fato de ter possibilitado às empresas a terceirização, até em atividades fins, não resolveu nada. Por quê? Porque as empresas estão dispensando aqueles que estão lá e não estão admitindo ninguém. Se não estão admitindo, não tem como colocar pessoas temporárias. Não tem como você falar, olha, eu vou colocar um intermitente, eu vou colocar alguém trabalhando em casa, né? Para ficar mais fácil e tal. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque está faltando trabalho para aqueles que já estavam na empresa. E hoje a dispensa, a rescisão contratual, ela é muito cara. Ela onera demais a empresa. Então ninguém vai ficar fazendo uma rescisão para pegar um trabalho temporário, pura e simplesmente porque fica mais fácil o dia de amanhã que for fazer a demissão, for fazer a rescisão contratual. Não existe razão, por quê? Porque não tem necessidade dessa mão de obra no momento. Então a reforma trabalhista ela é totalmente fracassada no país. Não deu resultado nenhum. Me mostra um lugar que, em função da reforma trabalhista, aqueceu o mercado de trabalho. Eu não vejo nenhuma atividade que a gente possa destacar. Bem, para marcar o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, pronunciamento de Temer na rede de rádio e TV. Ele aproveita e anuncia reajuste para o Bolsa Família de quase 6% a partir de julho. E aí, Rando? Está aí, medida populista. Né? O dobro, mais do que o dobro, né, do que se divulgou de inflação no ano passado. Então, é uma medida extremamente populista. Época de campanha, pré-campanha. Então, fica se divulgando alguma coisa para dizer, olha, nós estamos beneficiando a população carente, nós estamos melhorando a renda da pessoa carente e tal. E isso não é a solução. Essas pessoas carentes estão precisando de emprego, não é questão de Bolsa Família, né? Então é uma medida assim extremamente populista, uma medida para trazer votos, né? Nós sabemos que ele pretende ser candidato sim, né? Ele já falou várias vezes, inclusive, ou se não for exatamente vai apoiar alguém para que esteja em um ministério, esteja aí com foro privilegiado, né? Consiga realmente alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo apenas como uma medida populista que também não resolve o problema do Brasil. Por quê? Porque a Bolsa Família nada mais é do que uma parte muito pequena da alimentação das pessoas. As pessoas não estão precisando de esmola no Brasil. As pessoas estão precisando que o governo dê educação, né? Que dê formação realmente e que o governo gere empregos através de investimentos e que traga investimentos internacionais também. Muito pelo contrário, estamos perdendo investimentos internacionais e está caindo os investimentos a nível Brasil. Então não adianta nada a gente ter uma Bolsa Família acrescida de 6%, uma medida extremamente populista. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos destacar Dia do Ferroviário, porque aqui na nossa região a ferrovia virou peça de museu. No Dia Nacional da Mulher, deste 30 de abril. E aí? Por que a diferenciação? Porque a mulher continua ganhando menos para a mesma atividade profissional e a violência contra a mulher continua muito forte. Também vem aí novidade no cartão, mas é preciso ficar alerta com relação ao planejamento para o cartão de crédito. E também como destaque, no último dia do mês de abril, a triste realidade. Abril é o mês do aniversário de Marília. O governo Daniel Tato não inaugurou nenhuma obra no mês de abril. Em nenhum governo municipal na história de Marília, quase 90 anos, se viu isso. Pois é, no mês de abril, aniversário de Marília, nenhuma obra foi inaugurada. Como destaque, investimento perde força com a incerteza política e o ritmo lento da economia, o que o Rando acabou de comentar. Isenção do Brasil da cobrança da taxa sobre o aço exportado, terminando agora. Pois é, Estados Unidos vão continuar dando a isenção
ou haverá a cobrança de uma taxa do Brasil pela exportação. Lembrando que o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. E o governo brasileiro vai reagir se houver essa taxa? Atenção, pecuaristas, vacinação contra a febre aftosa começa neste dia 1º de maio. E lembrando que aqui na nossa região o índice de cobertura vacinal tem chegado a 100%. O pecuarista hoje está totalmente consciente. Não é despesa e sim investimento para a qualidade do rebanho. São destaques do momento. A gente volta já já com mais informação.